Olá, amigos, Deus abençoe a todos vocês, que Deus supra cada uma das suas necessidades e que Deus possa fazer na sua vida os milagres que você necessita. Essa é a minha oração inicial a Deus em seu favor. Hoje nós vamos falar de Jó. Jó e seu sofrimento, Jó e suas aflições, Jó e o quanto que ele sofreu. Porque as pessoas muitas vezes se perguntam se Jó era um homem de Deus, e a Bíblia diz que ele era sim um homem de Deus, era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, né? Ele não queria pecar, era um homem justo, diz a Bíblia, aos olhos de Deus. Mas se Jó era tudo isso, por que é que Jó sofreu tanto? Porque tanta desgraça aconteceu na vida de Jó? Por que essas coisas aconteceram com ele se ele era um homem temente a Deus? Bom, a Bíblia tem a resposta, é claro, tá bom? E também vamos falar um pouquinho aqui sobre um outro homem chamado Jairo, né? Jairo também, Jairo lá no Novo Testamento. Jairo passou por um momento muito difícil também com relação à sua filhinha, mas o Jairo teve uma outra resposta. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Antes, porém, só comentar com você uma coisa. Muitas pessoas acham que Deus provou Jó, que foi Deus que mandou a desgraceira toda para a vida de Jó. Muitas pessoas acham isso. De cara eu vou dizer para você, não foi Deus que provou a Jó. Por favor, seja sábio e veja o que a Bíblia ensina. Primeiro, a Bíblia ensina que Deus é onisciente. O que significa isso? Onisciente quer dizer que sabe tudo, de todas as épocas, passado, presente e futuro. Deus sabe tudo. Deus sabe o que eu vou passar daqui a pouco. Deus sabe se eu vou estar vivo ou não amanhã. Só Deus sabe. Deus sabe da sua vida, o que você vai sentir, o que você vai passar, o que você vai aguentar, o que você não vai aguentar. Veja, se Deus sabe tudo, por que Ele vai provar alguém? A gente só prova aquilo que não conhece. Ora, se Deus não conhece o meu futuro, então Deus não é Deus, Ele é outra coisa qualquer. Se Deus não conhecesse o futuro de Jó, não seria Deus, tá bom? Então, por aí você vê que Deus não precisa provar uma pessoa. Deus não precisa porque Ele sabe o que a pessoa vai aguentar, o que a pessoa vai passar. Então Ele não precisa provar porque Ele sabe, tá bom? Então não é Deus que provou Jó. Segunda coisa, foi Satanás que provou a Jó. Não foi Deus, foi Satanás, foi o diabo que provou a Jó. Tá bom? Eu vou te provar isso lendo para você um versículo bíblico aqui do livro de Jó. Olha aí, a referência bíblica vai passar aí, ó. Só para mostrar para você que não foi Deus, foi Satanás que destruiu a vida de Jó, tá bom? Jó, capítulo de número 2, olha aí, versículo 7, olha o que está escrito. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha aqui, muito claro, foi Satanás que feriu a Jó com aquela doenceira toda. Não foi Deus, tá bom? Foi Satanás que provocou toda a destruição na vida de Jó, tá bom? Então às vezes você pergunta, né? Mas por que Satanás provocou? Foi Deus que mandou o diabo? Não, não foi Deus. Deus permitiu. Aí é outra história. Deus provocar o mal é uma coisa, porque Ele não faz isso. Agora, Deus permitir o mal, isso acontece. Deus permite o mal. Deus permite por causa da nossa atitude. Veja, somos nós que abrimos a brecha para Satanás entrar. Somos nós que abrimos a brecha. E quando nós pecamos, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós somos teimosos, nós conhecemos a palavra de Deus, mas mesmo assim nós insistimos em pecar, aí Deus permite o mal. Não que Deus queira, mas Deus permite. Porque quando nós pecamos, somos nós que estamos chamando o mal para a nossa vida. Bom, se nós estamos chamando, Deus não vai impedir. Porque na nossa vida, a gente chama quem a gente quiser. Tanto é verdade que quem quer servir o diabo, serve o diabo. Deus não impede. Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. Quem quer servir a Deus, é lógico, né? Deus não impede. Deus aceita e recebe essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Olha só que interessante chamar a sua atenção aqui
para um detalhe. A Bíblia diz que Jó era um homem bom. Olha o que está escrito. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí a Bíblia vai dizendo um pouquinho da vida de Jó. Era muito rico, saudável, tinha uma família linda. Acontece que certo dia aconteceu uma desgraça na família de Jó. Os filhos dele estavam reunidos. E olha que Jó orava pelos seus filhos, hein? Jó orava, Jó apresentava os seus filhos a Deus. Olha o que diz o versículo de número 5. Capítulo 1 de Jó, versículo 5. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quer dizer, Jó fazia sacrifícios em favor dos filhos, apresentava os filhos a Deus. É como se Jó dissesse assim: Deus, se os meus filhos por acaso pecaram contra ti, perdoa eles, releva o pecado deles. Olha, por eles estou fazendo o meu sacrifício, os meus holocaustos, né? E Jó pegava os animais do seu rebanho, sacrificava para Deus em favor dos seus filhos. Veja, Jó era um homem correto, era um homem tremendamente bom, justo. A Bíblia mesmo fala isso. Orava pelos seus filhos, ele orava. Aí, infelizmente, num triste dia, aconteceu uma desgraça. Olha aí, capítulo 1 de Jó, versículo de número 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos, Jó, e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha que interessante aqui, os filhos de Jó morreram. Veja, Jó orava pelos filhos, intercedia pelos filhos. Mesmo assim, os filhos morreram. Por que acontecem essas coisas aí? Por que coisas desse tipo acontecem? Se Jó era bom, temente a Deus, orava a Deus, se desviava do mal, ele saía do caminho do pecado, ele não andava no pecado, clamava a Deus em favor dos filhos. Por que é que os filhos morreram? Ou por que é que Jó perdeu tudo que tinha? Porque a Bíblia diz que ele foi roubado nos seus bens. E por que ele ficou doente da planta dos pés até o alto da cabeça? Cheio de ferida, cheio de tumores malignos, como diz a Bíblia. Por quê? Bom, porque Satanás tocou nele. Repito o que eu disse para você no início, foi Satanás que provou Jó, não foi Deus. Deus apenas permitiu. E eu sei que você vai perguntar, por que é que Deus permitiu? Por que é que Deus permitiu? Deus queria que isso acontecesse? Deus não é mau, gente. Deus é muito bom. Agora, o próprio Jó reconheceu o que havia de errado dentro dele. Por que é que Jó, sendo um homem de Deus, sofreu tanto daquele jeito? Olha a resposta no próprio livro de Jó, no capítulo 3, olha a referência bíblica aparecendo aqui, ó. Jó 3, versículo de número 25. Olha o que o próprio Jó disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. Você ouviu? Jó disse assim, ó: tudo que eu tenho medo me acontece. Tudo que eu receio vem para cima de mim. Não tenho descanso, não tenho repouso, como ele diz aqui, não tenho sossego, só tenho perturbação. Jó revelou o que estava dentro do coração dele, gente. É isso que abriu a brecha para Satanás. O próprio Satanás falou. No livro de Jó está escrito isso. O próprio Satanás falou que Deus havia protegido Jó com uma cerca, com uma proteção. Mas o medo aqui rompeu essa proteção. O medo de Jó abriu uma brecha nessa cerca por onde Satanás foi permitido entrar.
O medo é uma desgraça na vida de um crente. O medo quebra a tua fé. Muitas vezes você ora com medo. Por isso que a oração não é respondida. Por isso que às vezes até parece que acontece o contrário do que você orou. Olha o Jó. O Jó orava, e orava muito, mas ele orava com medo. Ele orava, mas não tinha paz. Ele mesmo falou, não tenho sossego. Jó orava de uma maneira turbulenta. Como ele fala, estou perturbado. A perturbação de Jó aqui não é que estava possuído por um demônio, não é uma perturbação de uma possessão demoníaca, é uma perturbação interna, quer dizer, não tem sossego. Ele pede para Deus guardar os filhos, mas ele ora com medo. Ele pede para Deus manter ele em saúde, mas fica com medo de pegar uma doença, de ficar com câncer, de pegar uma doença qualquer, de pegar um vírus qualquer, né? Jó pedia para Deus prosperar, mas ficava com medo de perder tudo. E tudo que Jó tinha medo aconteceu. Tudo que Jó temia aconteceu com ele. Prova bíblica. Vou repetir para você. Olha aí o versículo bíblico. Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Olha aí. O medo é a porta aberta para o diabo trazer aquilo que você tem medo que aconteça. É sempre assim. Não é? Quantas pessoas ficam doentes, aí ela fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Não sabia que isso ia acontecer, tinha medo que ia acontecer. E aconteceu, porque o medo, repito, é uma porta aberta para a maldição entrar. E mais, o Jó diz, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Quer dizer, orar e não ficar em paz é a mesma coisa que não orar. Por isso que a oração das pessoas muitas vezes não funciona, de crentes não funciona. Ela ora e a pessoa não é má, não é questão de andar em pecado. É questão que a pessoa ora, mas não consegue confiar em Deus, não consegue descansar, não tem repouso. Ela ora, mas não dorme de noite. Veja, a pessoa antes de deitar, ela faz uma oração a Deus, clama a Deus, chora a Deus, tal. Beleza, tudo certo. Mas a hora que deita, não descansa, não consegue repousar. Fecha os olhos, mas a cabeça não para de funcionar. A pessoa continua pensando no problema. Não descansou, não confiou, está com medo. Já acorda com o coração a 100 por hora. Por quê? Porque está com medo que aconteça alguma coisa ruim. Isto destrói a tua fé. Isto acaba com você. Física, mental, psicologicamente, né? E fisicamente também. Então não deixa esse medo ficar na sua vida. Veja, o próprio Jó diz na Bíblia que ele sabia que tudo que ele tinha de bom era Deus que havia dado. Ele era rico, mas Jó era muito rico. Jó era o milionário da época, né? Ou o bilionário da época. Ele sabia que foi Deus que deu para ele. Jó tinha uma saúde de ferro. Ele sabia que era Deus que havia dado a saúde para ele. Jó tinha 10 filhos. E ele sabia que aqueles 10 filhos saudáveis e obedientes foram dados por Deus para ele. Ele sabia, então ele não podia ter medo de perder essas coisas. Jó mesmo fala, Deus deu, Deus tirou, mas ele tinha medo de perder essas coisas. E repito, perdeu por causa do medo. Exatamente por isso que no Novo Testamento tem a história do Jairo, não é? E exatamente por isso que Jesus orienta Jairo. Jairo, não vai perder a bênção, hein? Não vai perder a bênção. Veja o que aconteceu com Jairo. Agora a referência bíblica vai aparecer aí. Olha aí, Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Olha o que está escrito. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Olha para você entender melhor aqui, ó. Presta atenção. Um homem chamado Jairo, que era um judeu, um religioso, ele conhecia a lei de Moisés, e ele estava com a filhinha à beira da morte. E Jairo correu até Jesus para pedir ajuda. Ele falou, Senhor, socorra, minha filhinha está doente, vem, impõe as mãos nela, eu creio que se o Senhor fizer isso, ela vai viver. E Jesus foi com ele. Só que começando aí, veio uma multidão ali ao redor dele, uma mulher tocou nas vestes dele, foi curada de uma hemorragia que ela
tinha há 12 anos, e Jesus parou e perguntou quem me tocou, e ninguém falava nada, e os discípulos, Senhor, tem uma multidão ao teu redor, estamos que nem sardinha em lata aqui, o Senhor pergunta quem te tocou, todo mundo está relando no Senhor aí, e Jesus olhava, quem me tocou? De repente a mulher vem e conta o que aconteceu. Só que nisso o tempo estava passando, e a hora que terminou essa parte aí da mulher hemorrágica que foi curada, quando Jesus pega o Jairo e iam indo em direção à casa de Jairo, chegam as pessoas da casa de Jairo e olha o que eles dizem. Marcos capítulo 5, referência bíblica aparecendo aí, versículo de número 35. Olha o que está escrito. Falava ele ainda, Jesus estava falando ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha que palavra destruidora, hein? Olha que notícia terrível que chega para o Jairo. Jairo ali, naquela pressa que Jesus fosse com ele, porque aconteceu aquele entreveiro ali, aquele problema ali, atrasou, e chegam as pessoas da casa de Jairo. Ó Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filhinha já morreu, não tem mais o que fazer. Olha que situação, imagina o baque que foi para o Jairo. Entretanto, olha o que Jesus disse para o Jairo. Olha o que o Senhor Jesus falou para aquele homem. Olha aí, versículo de número 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, ao Jairo, não temas, não tenha medo, crê somente. Olha o que Jesus falou, não se importa com essa notícia. Não tenha medo, creia somente. Lembra de Jó? Jó teve medo e os filhos morreram. Agora, Jairo, talvez um sentimento de medo começasse a surgir dentro dele, e Jesus diz, medo não, não tenha medo. Apenas creia. Não tem como crer e ter medo ao mesmo tempo, gente. Não tem como você confiar em Deus e ao mesmo tempo ficar com medo. Ou uma coisa ou outra. Se você está pensando, eu tenho fé, mas eu tenho medo. Então você tem só medo, porque a fé já foi. O medo, ele tem a mesma força da fé. Ele anula a fé. Então, Jesus falou, não tenha medo. Crê somente. E Jesus foi com ele até a casa de Jairo, até a sua própria casa, e ressuscitou a menina. Leia na sua Bíblia aí depois o restante do texto. O Senhor Jesus ressuscitou a menina, milagrosamente. Aí eu pergunto para você, por que Jó não teve os seus filhos ressuscitados, mas Jairo teve a sua filhinha ressuscitada? E os dois eram homens bons. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Jairo era um homem mau. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Jairo andava em pecado. E Jó também não. Mas por que um viu a sua família morrer, os seus filhos morrerem, e o outro viu a sua filhinha ressuscitar? Porque um, embora fosse bom, teve medo. O outro, embora estivesse começando a ter medo, eliminou o medo, tirou o medo e creu no Senhor. E aí o milagre aconteceu. Veja que Jó, por causa do medo, abriu a porta para Satanás entrar. E o espírito da miséria, da morte da doença entrou na vida dele. Enquanto que o Jairo fechou a porta para esse demônio, tirando o medo e crendo no Senhor. Assim é com você também. Creia, não tenha medo, porque o mesmo Senhor que ressuscitou a filha de Jairo é o Deus que está agora olhando para você e querendo te abençoar, tá bom? Olha, com relação a Jó, a Bíblia diz que ele, durante todo o tempo que ele passou por aquela luta, ele acabou reconhecendo muitas coisas que ele precisava mudar na sua vida. E diz a Bíblia que no final de tudo, Jó, então, teve uma virada na sua situação, né? Enquanto orava pelos seus amigos, Jó teve tudo restaurado. Tudo aquilo que Jó havia perdido, ele conseguiu dobrado. Então a Bíblia dá a entender que ele teve uma saúde dobrada, que ele teve novamente outros filhos, né? E também a sua parte financeira restaurada. Deus ele é capaz de restaurar. Talvez você seja como Jó. Você tinha bastante coisa, estava bem e agora está perdendo tudo. Mas pode haver uma reversão nessa situação.
porque o mesmo Deus de Jairo, o mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. Vamos orar então? Vamos fazer a oração da fé. Medita sobre essa palavra, tá? Não dê brecha para o diabo entrar. Não fique com medo, porque você pode ser uma pessoa que nem Jó. Não está pecando, não está fumando, não está bebendo, não está se prostituindo, não está adulterando, não está com mágoa de ninguém, não está com ódio de ninguém, né? Está com a boca fechada, não fala besteira, mas de repente você está aí sofrendo e de repente é só por um medo que está no seu íntimo. De repente você não fala para ninguém que tem esse medo, mas esse medo está lá dentro, aquela incerteza, aquela insegurança, você não consegue ter paz que nem Jó. Isso aí vai abrir brecha para o inimigo, não deixa, tá bom? Resista ao medo. O medo é um espírito. O apóstolo Paulo falou isso, ele falou: Deus não nos deu espírito de medo. Então resista ao medo. Quando você começar a sentir medo, né? Perceber o medo tomar conta de você, fala: medo, em nome de Jesus eu te repreendo, sai da minha vida, tá bom? E enche o seu coração com as promessas de Deus. O que Jesus falou para Jairo? Não temas, crê somente, porque eu vou lá e vou restaurar a menina. E ele deixou essas palavras de Jesus entrar no seu coração. Então deixa as promessas de Deus entrar no seu coração, gente. O que espanta o medo da nossa vida é encher o nosso coração com as coisas de Deus. Não é encher a cabeça com seriados, né, videogame, essa tranqueirada toda que só serve para ocupar espaço na tua cabeça e não ter resultado nenhum. Não, é para encher a cabeça com as coisas de Deus, da Bíblia. Faça isso e você verá a tua vida mudar. Repetindo, vamos orar então? Quer pegar um copo com água? Pegue lá. Vamos falar com Deus agora, ok? Oremos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus bendito e santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua provisão. O Deus de Jairo é o Deus que está aqui agora. O Deus de Jó, que restaurou a Jó, Pai, que restaurou aquele homem, é o Senhor que está aqui agora comigo e com essa pessoa que ora. Meu Deus, estende a tua mão para essa vida, para esse homem, para essa mulher. Essa pessoa, Pai, que está pensando em se casar, mas ainda não conseguiu realizar esse sonho. Abençoa a oração que essa pessoa te faz agora. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que ora pelos filhos. Responde ao clamor dessa mulher, deste homem que oram pelos seus filhos, como Jó orava. Mas agora, Pai, essa pessoa ora sem medo nenhum. Ela está orando na certeza absoluta que o Senhor está ouvindo e respondendo a oração que ela te faz. Pai, opera um milagre nessa pessoa que está enferma, que está doente. Opera um milagre nessa vida, Pai, para que ela possa receber a sua cura e a sua restauração. Pai amado, Pai celeste, nós te agradecemos pela provisão. Abençoa o copo com água, abençoa os demais elementos, os quais de tuas mãos recebemos, abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, beba da água, olha aí, usa peça de roupa. Principalmente, não tenha medo de mais nada. Orou a Deus, confia. Nada de ficar aí abrindo o bocão para dizer: ai, estou com medo, ai, que medo. Para com isso. Não adianta orar e ouvir a palavra e achar a palavra bonita se você não pratica essa palavra. Pratica e deixa Deus mostrar para você que a palavra dele é verdadeira. Tá bom? Deus te abençoe muito e até a próxima.